Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje vamos refletir sobre um tema que afeta a todos nós em algum momento de nossas vidas: a ira. Todos já experimentamos a ira de diferentes maneiras. Às vezes, ela surge como uma resposta imediata a uma situação de injustiça. Outras vezes, é resultado de um acúmulo de frustrações, ressentimentos ou mal-entendidos. O que é certo é que a ira, quando não controlada, pode causar grandes danos, tanto a nós mesmos quanto aos outros ao nosso redor. A ira é uma emoção poderosa, mas como cristãos, somos chamados a lidar com ela de maneira diferente do que o mundo nos ensina. O apóstolo Paulo nos exorta em Efésios 4, 26 a 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Este versículo nos mostra que a ira em si mesma não é necessariamente um pecado. Afinal, até mesmo Jesus expressou ira quando viu a corrupção no templo. Mateus 21, 12 a 13. No entanto, Paulo nos alerta sobre a necessidade de não permitir que a ira controle nossas ações e nos leve ao pecado. A ira, quando mal administrada, pode abrir portas perigosas para outros pecados, como o rancor, a amargura e até mesmo a violência. Quando deixamos que a ira se acumule em nosso coração, ela pode se transformar em ressentimento, um veneno que corrói a alma e nos afasta do amor de Deus. Em Tiago 1, 21 a 20, encontramos um conselho valioso para lidar com a ira. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira humana, quando não é controlada pelo Espírito Santo, não conduz à justiça divina, mas à injustiça e ao pecado. Mas, irmãos e irmãs, por que é tão fácil para nós cairmos no pecado da ira? A ira, muitas vezes, surge quando sentimos que nossos direitos foram violados, quando somos injustamente tratados ou quando nossos planos são frustrados. Acreditamos que temos o direito de nos vingar, de expressar nossa raiva e de exigir reparações. No entanto, a palavra de Deus nos ensina um caminho diferente, um caminho de paciência e perdão. Jesus nos chama a sermos pacificadores, a buscarmos a reconciliação em vez de ceder ao impulso da ira. No Sermão da Montanha, ele nos ensina: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. A ira, ao contrário, nos afasta dessa bem-aventurança, pois nos leva a agir de maneira impulsiva, sem considerar as consequências de nossas palavras e ações. Quando permitimos que a ira controle nossos corações, deixamos de ser filhos de Deus e nos tornamos instrumentos de divisão e destruição. Um exemplo claro do perigo da ira é a história de Caim e Abel. Quando Deus aceitou a oferta de Abel, mas não a de Caim, a ira encheu o coração de Caim, e em vez de lidar com seus sentimentos de forma saudável, ele permitiu que a ira o dominasse e o levasse ao primeiro assassinato registrado na Bíblia. Gênesis 4, 1 a 8. Isso nos mostra que a ira, quando não controlada, pode nos levar a cometer pecados graves contra Deus e contra nossos irmãos. Contudo, irmãos e irmãs, a boa notícia é que não estamos sozinhos nessa luta. Deus nos oferece ajuda para controlar nossa ira e viver em paz. O primeiro passo é reconhecer que não podemos vencer essa batalha sozinhos. Precisamos da graça de Deus, do poder do Espírito Santo e da transformação de nosso coração. Em Gálatas 5, 22 a 23, o apóstolo Paulo nos lembra que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nos rendemos ao Espírito Santo, ele nos capacita a controlar nossa ira e a responder com paciência e mansidão. Outro passo importante é cultivar um espírito de perdão. A ira, muitas vezes, é alimentada pelo ressentimento e pela falta de perdão. Quando guardamos rancor, permitimos que a ira cresça em nosso coração e isso nos afasta de Deus. Jesus nos ensina a perdoar incondicionalmente, como ele nos perdoou. Em Mateus 6, 14 a 15, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará.
Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão é a chave para vencer a ira. Quando escolhemos perdoar, liberamos nosso coração da carga do rancor e permitimos que Deus trabalhe em nossa vida. Muitos de nós, porém, encontramos dificuldade em perdoar, especialmente quando fomos gravemente ofendidos. Mas, queridos irmãos, devemos lembrar que o perdão não é uma emoção, mas uma decisão. Não estamos sendo chamados a ignorar as injustiças ou a fingir que não fomos feridos, mas a entregar essas dores a Deus e confiar que Ele fará justiça no tempo certo. Como está escrito em Romanos 12:17, a mim pertence a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quando escolhemos perdoar, deixamos a justiça nas mãos de Deus e permitimos que Ele cure nosso coração. Outro aspecto importante é aprender a controlar nossas palavras e ações no momento da ira. Quantas vezes, em um momento de raiva, falamos ou fazemos coisas das quais nos arrependemos mais tarde? O livro de Provérbios nos dá muitos conselhos sobre a importância de sermos lentos para falar e rápidos para ouvir. Em Provérbios 15:1, lemos: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Uma palavra mal colocada pode acender a chama da ira, mas uma resposta gentil e calma pode apagar esse fogo antes que ele cause danos. Devemos pedir a Deus sabedoria para falar com mansidão e controlar nossas emoções. Queridos irmãos e irmãs, a ira é uma emoção humana e, em muitos casos, pode ser justificada diante de injustiças. Mas o que fazemos com essa ira é o que determina se estamos agindo conforme a vontade de Deus ou conforme a nossa própria vontade. O Salmo 37:8 nos aconselha: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Este é um lembrete claro de que, se deixarmos a ira tomar conta de nós, o resultado será destrutivo. Deus nos chama a um caminho melhor, um caminho de paz e perdão. Jesus é o nosso maior exemplo de como lidar com a ira de forma justa e santa. Quando ele foi insultado, ridicularizado e injustamente condenado à morte, Jesus não revidou com ira, mas respondeu com amor e perdão. Na cruz ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Que exemplo poderoso de como devemos responder à injustiça. Se o próprio Filho de Deus, sem pecado algum, escolheu perdoar em vez de se vingar, quanto mais nós, que somos pecadores, devemos buscar esse caminho de perdão e amor. Finalmente, irmãos e irmãs, lembremos que somos chamados a ser imitadores de Cristo em tudo o que fazemos. Em Colossenses 3:12-13, Paulo nos exorta: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esse é o chamado para todos nós. Devemos ser pacientes, mansos e prontos a perdoar, para que a paz de Deus possa reinar em nossos corações. Que o Espírito Santo nos ajude a controlar nossa ira, a viver em paz com todos e a seguir o exemplo de Cristo. Que sejamos sempre prontos a perdoar, a responder com mansidão e a buscar a reconciliação, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Amém.